Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jimmy Passetti e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre tabelas. Então, quando a gente cria uma nova tabela, a gente tem a opção de criar ela como organização ou como usuário barra equipe. Então, vou mostrar para vocês como que cria esse tipo de tabela, como que faz essa diferenciação e para que servem elas. Antes de qualquer coisa, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, já deixar aquele like, deixa ali um comentário, quiser tirar alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em te ajudar. Então, sem mais delongas, bora para a prática. Então, estou aqui dentro do make.powerapps.com, já criei uma solução dentro do meu ambiente, chamei ela aqui de tabelas e vou criar uma nova tabela aqui com vocês. Olha só, clico aqui em novo, tabela, tabela. Então, quando eu vou criar uma nova tabela, eu tenho as primeiras características aqui, né? O nome de exibição, vou colocar aqui, por exemplo, vai chamar garantia. Então, foi aqui, ó, garantia. Olha só, ele já colou aqui a opção que eu digitei aqui em cima, ele trouxe aqui embaixo. E o meu nome no plural. Então, no meu caso aqui, será garantias. De repente, né, tiver o plural um pouco diferenciado ali, não sei o idioma que você está utilizando, às vezes não é só o S, né? Coloque aqui o plural. A descrição da tabela é legal a gente colocar para que outra pessoa depois, quando abrir aqui a tabela, vá saber para que essa tabela foi criada. Isso é interessante. Seguindo, nome interno da tabela, se você quiser deixar tudo minúsculo, tudo maiúsculo, aí fica aí da forma que você utiliza. O que eu vou mostrar aqui para vocês é propriedade do registro. Então, o que quer dizer isso? Eu posso deixar aqui como usuário ou equipe ou organização. Isso é muito importante. Uma vez que a gente cria, nós não podemos alterar. Então, se a tabela de garantia foi criada como organização, ela será sempre organização. Se ela for criada como usuário ou equipe, ela será sempre usuário ou equipe. Então, olha só, vou criar aqui ela como organização e vou colocar aqui em salvar para ele criar a tabela. Pronto, tabela criada. Olha só, se eu abrir novamente aqui as minhas propriedades, olha só, em avançados, eu não consigo alterar a propriedade aqui, organização, para usuário ou equipe, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para as minhas tabelas, vou criar uma nova tabela aqui, vou chamar ela também de garantia, só que aqui eu vou colocar usuário ou equipe, só para a gente poder diferenciar, para poder, assim, aqui mais como efeitos didáticos, comparar as duas com vocês. Então, eu vou deixar aqui como usuário ou equipe e vou salvar ela aqui dentro do meu Dataverse. Então, olha só, dentro do Dynamics eu criei aqui um aplicativo com as duas tabelas. Então, são tabelas igual todas as tabelas que nós vemos aqui dentro do Dynamics. Então, olha só, eu tenho aqui as exibições de garantias e a exibição da outra tabela aqui de garantia. Elas parecem ser tabelas normais, tá? Assim, a gente não vê nenhuma diferença. Porém, olha só que bacana. Então, voltando lá dentro do nosso make.powerapps, aqui na minha tabela com a que eu criei de usuário ou equipe, quando eu abro aqui as minhas colunas, olha só, eu tenho aqui este campo, o campo de proprietário, é ele a maior diferença entre os dois tipos de tabela. Então, para este tipo de tabela, do tipo de usuário ou proprietário, eu tenho um proprietário, que pode ser um usuário ou pode ser uma equipe, tá aqui, ó, uma equipe ou um usuário. Já a outra tabela, que ela é a tabela do tipo organização,
eu não tenho aquele campo chamado proprietário. Olha só, se eu tentar criar um registro aqui na tabela de usuário ou equipe, eu tenho esse campo proprietário owner aqui, ele vem por padrão já no nosso formulário, ele é obrigatório, né? Preenchido automaticamente com o usuário que está logado. Já na minha outra tabela, a que eu criei como organização, olha só, ele nem tem aquele campo sequer existe dentro da estrutura da tabela. Então, o que quer dizer? Quer dizer que os campos do tipo de as tabelas do tipo de organização não têm um proprietário. Eu não posso dar propriedade daquele registro para um usuário, tá? Então, a ideia das tabelas do tipo de organização são aquelas tabelas, né, tabelas auxiliares ali que a gente não precisa que tenha uma propriedade, né, para todos aqueles que a gente não precisa declarar ali alguém que é proprietário, que detém aquele registro, podemos utilizar as tabelas de organização. Tomem cuidado que a gente não pode reverter isso posteriormente. Uma vez criada, nós não alteramos. E olha só outra coisa bacana, quando eu venho aqui nos direitos de acesso, então vamos lá, ó, em entidades personalizadas, vou procurar aqui, ó, garantia, olha aqui, garantia de a tabela de organização, essa primeira aqui de cima, e a de usuário ou equipe. Olha só, usuário ou equipe, eu tenho bolinhas aqui em todas as opções, em todas as ações aqui disponíveis. Já para garantia do tipo organização, olha só, eu só tenho aqui bolinhas até aqui, ou seja, eu não tenho aqui a bolinha de atribuir, muito menos a bolinha de compartilhar. E olha só que bacana, eu não consigo, eu só tenho a permissão global ou nada. Eu não consigo clicar uma vez aqui e dar a opção do tipo, né, de usuário ali, essa opção aqui do direito de acesso. Para outra tabela que eu criei como usuário ou equipe, eu posso. Para tabela organização, ou eu tenho a permissão ou eu não tenho permissão, ou seja, eu tenho permissão para ler tudo, ou eu não tenho permissão para ler nada, eu tenho permissão para criar, ou eu não tenho permissão para criar. Essas são as diferenças desses dois tipos de tabelas aqui. Então, já que você sabe, né, para que serve os dois tipos, você vai conseguir distinguir qual é a melhor forma, qual é a forma que você vai utilizar aí no seu cenário. Mas se você tiver alguma dúvida, fica à vontade, deixa aqui no comentário que eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar.